Agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos na sua casa, com o objetivo de compartilhar da sua palavra. Lembrando que esse período referente à lição, principalmente nessa primeira parte, nós estamos sendo impulsionados a pensar sobre a graça de Deus, né? E agora, na lição de hoje, é a graça de Deus em relação ao profeta Jonas. Profeta Jonas. E nós conhecemos bem o livro de Jonas, conhecemos bem a sua história e, como todas as lições da palavra de Deus, nos apresenta grandes desafios, né? Lições que nós conhecemos, histórias que nós conhecemos da palavra de Deus, mas essa palavra ela é uma palavra viva, uma palavra que renova a cada momento e ela nos desafia. E nós começamos a perceber esse desafio pelo hino que nós acabamos de cantar agora, né? O hino 342. E eu estava cantando ali e pensando assim, em Jonas. Será que Jonas podia cantar essa estrofe? Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele ter constante comunhão. Até aqui é possível, né? Mas olha a sequência da estrofe. Servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer. Servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer. Aí eu enfrento aqui o primeiro versículo do primeiro capítulo de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Foi Deus quem falou. E o hino fala: servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a Cristo em sujeição. E o versículo 2 fala, versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Nós cantamos agora. Ficando sempre a Cristo em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e o seu amor a todos demonstrar. Será que Jonas podia cantar essa estrofe diante desse relato aqui? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Mas o que mais nos constrange e nos aperta, né, é que nesta manhã nós somos desafiados a servir ao Senhor. E o escritor está nos mostrando aqui pela lição, desde o início da semana, que o que imperava no coração de Jonas era raiva, era ira em relação ao chamado de Deus direcionado à pregação ao povo de Nínive, que era um povo rebelde, que era anexado à Síria, que era um povo que brigava sempre com o povo judeu, com o povo de Israel. E Deus chamou Jonas
para pregar para esse povo. E Jonas fugiu. Aí nós pensamos na nossa vida, né? Nós cantamos aqui: servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer. Será que Jonas deu prazer ao Senhor quando fugiu para Tarso? Será que Jonas estava servindo fielmente? E é muito sério isso, porque lá Priscila, por favor, Mateus capítulo 12, versículo 38, olha o que está escrito. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, questionando o Senhor Jesus Cristo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Continuou. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo cita Jonas para despertar no coração dos escribas e fariseus que algo importante aconteceu ali na conduta de Jonas. Embora na primeira leitura que nós façamos do texto, nós venhamos a perceber que saiu tudo errado. O Senhor pediu Jonas e ordenou Jonas para fazer algo, pregar o evangelho a Nínive, e Jonas fugiu, desobedecendo a palavra do Senhor. E lá no evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele repete isso no evangelho de Lucas, capítulo 11, ele trata desse mesmo assunto, referindo-se a Jonas. Olha o que aconteceu com Jonas. Irmãos, isso nos convida a pensar que as nossas vidas precisam ser policiadas a todo momento. Porque vira e mexe, nós estamos fugindo de Deus, da vocação de Deus com que nos outorgou, o chamado de Deus, a orientação de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que, assim, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos dom. Cada um de nós temos um dom, a começar por aí. Então estamos sem desculpas. Não tinha desculpa para Jonas. Ele foi ordenado por Deus, olha só, veio a palavra do Senhor. Não está escrito aqui que veio a palavra de um amigo de Jonas, de um parente de Jonas, de alguém da comunidade onde Jonas... Não, foi o próprio Senhor que direcionou a palavra a ele. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui no final do livro, fala que 120 mil homens, né? Não era uma cidade pequena. Itaperuna tem 100 mil habitantes, 110 se tiver. Olha só. E nós somos quantos aqui? 25, 30, talvez, estejamos aqui nesta manhã.
E eu tenho certeza que Deus falou essa mesma palavra para cada um de nós, em algum momento da nossa vida. Levanta-te e vai em tal lugar e clama àquela pessoa. E prega àquela pessoa. E fala àquela pessoa. Não tenho dúvida disso. E se eu for enumerar aqui pessoalmente, certamente são muitas as vezes que o Senhor tem falado comigo. E nos impulsionado a assim agir. E nós temos fugido. O escritor destaca aqui nos primeiros versículos, esses que nós estamos lendo, ele diz o seguinte: estes versos provam a insanidade do profeta em desobedecer o chamado do próprio Deus. Chama de insanidade. Isso é palavra forte. É palavra forte. Lá no meio judicial, quando alguém é taxado de insano, ele está cometendo uma situação grave em função de não estar antenado mentalmente, psicologicamente, não estar em sã consciência. Seria uma pessoa que está dependendo de um curador, de um representante para falar por ela. Você se sente assim? Será que eu estou sentindo assim? Nós estamos sentindo assim? Fugindo do Senhor com condutas insanas e achando, não, eu sou tal, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém é responsável por mim. Ninguém precisa falar isso comigo, muito menos na igreja. Hoje em dia tem acontecido isso nos nossos meios. Nós não estamos dando nenhum valor à eventual disciplina da igreja, recomendação da igreja, orientação da igreja. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa capacidade. E aí fugimos do Senhor. E o fugir do Senhor traz consequências graves. O fugir do chamado do Senhor traz consequências graves. Temos dons, somos detentores de talentos, somos pessoas criativas, somos pessoas racionais. E o escritor fala aqui, estes versos provam a insanidade do profeta em desobedecer o chamado de Deus. Insanidade de Jonas. Como o Senhor está olhando para nós hoje? Estamos aqui, ouvindo a sua palavra, cumprindo o seu chamado no sentido de frequentarmos, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão uns com os outros, de participarmos das reuniões, mas intimamente, como está o nosso compromisso com Deus? O que Ele nos pediu para fazer? Nós estamos fazendo? E o Jonas, essa palavra insana é algo assim que encaixa bem nesse relatório aqui, porque ele não ouviu Deus e depois, na sequência, que ele foi engolido por um grande peixe, diz a palavra que de dentro do ventre desse peixe ele orou. Ele orou a Deus. Né? Atitude incoerente. Ele não ouviu Deus quando ele
estava em uma situação normal, né? Era para ele pensar, olha, como é que Deus vai me ouvir aqui de dentro desse peixe? Mas isso tudo somos nós somos assim. E ele orou de dentro do ventre do peixe e Deus ouviu Jonas. E quando ele estava normal lá na sua, na sua comodidade, diz-nos o texto, e veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega sobre ela, porque a malícia daquela cidade chegou até mim. E Jonas levantou e fugiu da presença do Senhor. Irmãos, é triste nós pensarmos em nós mesmos e chegarmos a essa conclusão que nós somos igual a Jonas. Criticamos Jonas, mas nós somos igual a ele. Ou às vezes até pior. E às vezes até pior. Fugindo do Senhor. Quantos dons, quantos talentos, quantos chamados nós temos, porque a palavra do Senhor, ela não pode ser falada, o evangelho, ele não pode ser falado por nenhuma outra pessoa a não ser o crente em Cristo Jesus, que foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Você foi, eu fui, nós fomos. Então somos nós. Eu vou chamar um doutor aqui em teologia para falar de Jesus para essa pessoa, para aquela pessoa. Eu vou chamar alguém que... Eu vou levar essa pessoa num lugar em que alguém vai orar por ela. Então, são situações que às vezes nós agimos como fugitivos à ordenança de Deus, né? A ordenança de Deus. Jonas, então, agiu com desobediência. E a gente vê a graça de Deus na vida dele. A gente vê a graça de Deus na vida de Jonas. E o que nos faz estar aqui hoje, nesta manhã, ouvindo essa palavra, também é a graça de Deus. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores de Deus, nós não somos merecedores da salvação, nós não somos merecedores de Cristo, mas pela graça, sois salvos, mediante a fé. E o versículo diz, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós temos que estar todo dia diante de Deus, reconhecendo que é pela graça. É pela graça. Pois não, irmão? Estaria ali na Louveira, ele se sentiu confortável ali, o enfado dele
tempestade, e às vezes Deus nos mostra a prova, Deus mostra ela, vai nos chamar para aqueles que realmente têm conhecimento de coração, ele pode sofrer como Jonas sofreu nesse sentido. São as consequências de fugir da presença de Deus, né? Ele pode ter as consequências de desobediência. Então, a lição que eu tiro da pobreza é a seguinte, nesse sentido. Às vezes nós estamos muito bem confortáveis, acomodados, e não queremos dar o passo de avançar nesse sentido da obediência do Evangelho, que exige pregar o Evangelho. Então, é nesse sentido da pobreza que vem nesse auxílio. Nós vamos destacar mais isso na frente. Primeiro aspecto, então, fugindo da palavra de Deus, Jonas. Deus chamou Jonas e fez a ordenança e ele fugiu. Capítulo 1, versículo 4 em diante, nós lemos assim, olha só, como consequência de desobediência. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós e para que não pereçamos. Até aí, a sequência desse capítulo nós conhecemos bem. Foram lançados materiais importantes que tinham dentro do navio. Jonas estava descansado diante daquele quadro, daquela situação, até o ponto de levantarem sorte e cair sobre Jonas e Jonas ser lançado no mar. O escritor aqui na lição ele destaca isso como desobediência. E quando nós estamos em desobediência, nós pecamos. E o escritor nos traz essa grave convicção e que nós precisamos assumir pecado. Pecado. É um desafio muito grande. Quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor, nós estamos em pecado. E o pecado traz consequências. Nós lemos aqui diversas vezes o verbo descer. E Jonas desceu, e Jonas desceu, e Jonas desceu. Prejuízo pessoal. E isso acontece conosco. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós caímos. E precisa ter consciência disso, para que seja restaurada a nossa postura diante do Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Precisa de reconhecimento de erro. Mas percebamos aqui que a desobediência nossa, o cair de cada um de nós, pode afetar pessoas próximas que estão ao nosso redor. Olha só, várias fazendas que representam bens materiais que estavam sendo transportados naqueles navios, não era de Jonas. A Bíblia não diz que era dele. Era um navio de passageiros e de carga também.
E aquelas pessoas começaram a ter prejuízos. Pessoas que não tinham nenhuma responsabilidade em relação à escolha de Jonas, à conduta de Jonas. Mas acabaram por sofrer prejuízos também. Elas passaram por aflições, porque o vento era forte, porque o navio está recebendo uma sobrecarga grande. Elas tiveram medo. O que significa isso? Perda emocional, abalo emocional. Não foi algo que afetou pura e simplesmente Jonas. Ele tinha conhecimento do erro que ele estava cometendo. E a conduta dele foi uma conduta tremendamente hostil. E nós, às vezes, fazemos isso. Nós pecamos e estamos descansados, dormindo lá no fundo do navio. E a mãe está atormentada com isso, o pai, o irmão, a igreja, todos sofrendo por causa do meu pecado. E sofre. E acontece isso. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Quantas famílias que nós conhecemos que estão passando por tribulação por causa de um membro dessa família que está desviado, que está em pecado, que não quer reconciliar com Deus. E eu estou falando de crente. E aí envolve toda a família. Na área que nós trabalhamos, nós percebemos isso com muita frequência. A pessoa comete um crime, comete um delito. A primeira a ser afetada é a mãe, que está todo domingo lá na porta do presídio, esperando a hora debaixo de um sol quente desse, para visitar o filho rebelde que cometeu um crime. E ela passando por uma série de privações, você precisa de passar por detector de metal, e às vezes isso é constrangedor para a mulher. Tomar algumas atitudes que precisam ser tomadas pela segurança. E crente. É o filho rebelde, é o marido desviado, é a esposa inconsequente. Em outra área financeira, né? Às vezes gasta demais um membro da família e coloca em perigo, né? Toda a estrutura familiar no aspecto material, que é importante para a nossa segurança financeira, ter um patrimônio, ter o salário, não é mesmo? A desobediência de um de nós, no contexto de família, no contexto de igreja, no contexto de trabalho, com certeza afeta todos os demais que estão ao nosso redor. É muito importante, antes de nós pecarmos, para não pecar, pensar nisso. A consequência não vem somente para mim. A consequência vai para mim e para todos aqueles que estão ligados a mim, que me amam, que querem o meu bem. E a igreja quer, e a família quer, e os amigos querem. Então, irmãos, é importante nós observarmos isso. O pecado sempre é pessoal, mas às vezes ele respinga efeitos naqueles que estão ao nosso redor. E às vezes são efeitos gravíssimos, né? Eu fico pensando assim na aflição daquelas pessoas que estavam ali dentro daquele navio e Jonas dormindo lá no fundo do bar, né? Como essas pessoas estavam sofrendo danos ali
naquele momento, danos emocionais, né? Na iminência de um naufrágio, e Jonas estava tranquilo. Cuidado com nossas atitudes, cuidemos de nossas atitudes. Às vezes, nós conscientemente sabemos que estamos entristecendo os nossos familiares, entristecendo a igreja, entristecendo os nossos companheiros de trabalho com nossas atitudes pecaminosas, né? Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Tem que dar satisfação, sim. Se nós somos crentes, nós pertencemos a um corpo. Nós somos membros desse corpo, né? Cujo cabeça é Cristo. Então nós temos que pensar que temos que prestar contas a Deus, da pessoa de Cristo. E temos que prestar contas aos demais membros que estão ligados a nós nesse mesmo corpo. Pois não, irmão? Nós todos somos chamados, né, para a obra de Deus, nesse aspecto da salvação, que nós dissemos no início. Então, a preocupação é de todos nós. Cada um de nós precisamos cuidar de nós mesmos diante de Deus e desse chamado que Deus, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, fez a cada um de nós. Mas, irmão, a necessidade de observar. Às vezes a pessoa vai crescer e não está justamente fazendo a vontade de Deus dentro do preparo do conhecimento da palavra de Deus. Esse perigo. Então, há necessidade de preparo e também da fidelidade ao Senhor, da comunhão ao Senhor, para o Senhor ter para dentro da palavra o Espírito Santo trazer aquela mensagem vinda da cruz de Cristo, aquele sacrifício de amor que o Senhor fez. Nós estamos falando no contexto amplo, né? No contexto amplo, todos nós fomos chamados pelo Senhor. A partir do momento que nós aceitamos Cristo, a partir do momento que aceitamos Cristo, nós somos chamados. E daí para frente, nós obedecemos ou desobedecemos, né? A questão de chamados específicos para pastor, para pregador, para regente, é lógico, precisa de dom, né? Precisa de estudo, precisa de conhecimento. Não estamos negando isso. Tem chamados específicos para cantar no coral, não é qualquer um que pode ser. Deus sabe. E precisa de preparo. Agora, no contexto amplo, todos nós somos chamados. E é isso que nós estamos destacando aqui em relação a Jonas, né? Veio a palavra do Senhor e chamou Jonas, vai pregar aquela cidade, né? Esse chamado é um chamado que nos convida a pensar que o Senhor
confiava e confiou a Jonas um ministério importante, né? E ele estava preparado para isso, tanto que lá no Evangelho, quando o Senhor estava falando com os escribas e fariseus, me dá um sinal aí, Senhor. Ele falou, o sinal é de Jonas, né? Que sinal, Jonas? Assim como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar também, né? Referindo-se a ele próprio, Jesus Cristo, que estava ali e querendo abrir os olhos daqueles que perguntavam a ele, no sentido de que, olha, vocês estão diante do Salvador, que sou eu, Jesus, né? Ele usou essa passagem de Jonas. No capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas da terra. Versículo 1 do capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia que ainda em 40 dias Nínive será subvertida, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. No versículo 1 do capítulo 2 diz, e orou Jonas ao Senhor. E aí no versículo 10 fala que o peixe vomitou Jonas lá próximo à missão em que Deus tinha dado a ele. Aí o escritor destaca aqui a oração. A oração que muitas vezes nós negligenciamos, não é mesmo? Quando vai tudo bem. Quando está tudo normal. Quando as bênçãos estão caindo. Quando as bênçãos estão chegando a cada um de nós. Nós somos muito arredios em reconhecer isso diante de Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela estabilidade. Obrigado pelo filho que converteu. Obrigado pelo esposo que está nos caminhos do Senhor. Obrigado pelas finanças que estão indo bem. Nós, infelizmente, não somos assim. Porque Jonas vem mostrar para nós que nos momentos difíceis nós utilizamos esse instrumento. Ele estava lá dentro do ventre do grande peixe e ele orou a Deus. Oi? No momento, Deus falou com ele, ele não ouviu, né? O nosso Deus. Mas quando ele estava lá dentro daquele grande peixe, numa situação adversa, né? Ele exerceu a sua fé e orou ao Senhor. São atitudes que frequentemente nós nos flagramos assim. Só queremos orar nos momentos difíceis. Só queremos orar quando a adversidade chega. Enquanto que este instrumento de Deus é um instrumento de fé que não nos exige nenhuma outra coisa a não ser o exercício de fé. Não exige lugar adequado,
Embora nós temos na palavra orientando que devemos ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta, mas isso é no contexto de nós não alardearmos para o mundo afora que nós somos fiéis. Olha aqui, eu estou orando, eu estou... Não, ele não quer isso. Nosso Deus não quer isso. E nesse momento era para corrigir alguém nesse sentido. Qualquer lugar que nós estivermos e qualquer coisa que estivermos fazendo, se nós orarmos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E isso nos impulsiona, irmãos, a usar esse instrumento de Deus. E por que Deus está falando conosco na manhã desse dia sobre algo tão, assim, visível na sua palavra? É porque nós não estamos fazendo. Quantas pessoas vêm na reunião de oração aqui da Buarque, na quarta-feira? Lá em Muriaé eu sei que eu toda quarta-feira tenho ido. É uma igreja que já teve até 200 membros. 15 pessoas no máximo estão na reunião. E são as mesmas. Um senta ali, outro senta aqui, outro senta ali, outro senta lá. E é assim. E aqui também a gente sabe que acontece assim. Quem que está aqui vem assiduamente na reunião de oração, não precisa falar nem levantar a mão. É para a gente conscientizar que nós estamos errados. Que é um instrumento de Deus para falar com Ele e nós estamos desprezando. Ah, mas eu posso orar lá da minha casa, eu oro de lá. Tá bom, pode. Eu acabei de falar que Deus ouve com o exercício de fé a sua oração no lugar que você estiver. E a prova é Jonas. Deus ouviu Jonas dentro do ventre do peixe. E fez esse peixe vomitar Jonas de frente para Nínive, onde era a missão dele. Já com a consciência de que ele precisava pregar naquela cidade. Nós precisamos, irmãos, utilizar mais esse instrumento que nós temos, que é a oração. Se eu fosse perguntar aqui um por um e eu também pudesse falar e tivéssemos tempo, momentos marcantes em que com fé nós oramos e Deus agiu, nossa, mas seria fantástico, tenho certeza disso. Cada um de nós teríamos com alegria esse momento na mente. Aí eu poderia perguntar assim a mim e a vocês, mas qual tem sido a sua frequência em orar e receber esses livramentos que você tem recebido? A Bíblia diz que Deus é tão gracioso, nós estamos falando de graça, e misericordioso, que às vezes Ele dá a bênção e nós nem percebemos que Ele deu a bênção, que Ele agiu com intervenção segura. E eu tenho diversos momentos importantes na minha vida profissional e vida pessoal, vida familiar, gravado. E jamais esquecerei de orar. Não precisa ser oração longa. Às vezes oração curta e o livramento chega. Dirigindo na estrada, o carro roda num lugar de perigo, com óleo na estrada, e não acontece nada, além da proteção e a mão de Deus, num pedido de misericórdia, num pedido de compaixão. São coisas assim extraordinárias no aspecto espiritual, né? De chegar aqui, eu vou dar a palavra, com o compromisso de pregação, preparando um texto e sabendo tudo sobre aquele texto e consciente de que vai pregar aquele texto, e quando sobe no púlpito, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Não somos nós que falamos, Guilherme.
A questão é da oração e falta de reconhecimento nosso, de bênçãos que às vezes vem e não percebemos, é uma coisa que às vezes eu percebo em mim também. É como se, vi uma história uma vez de um homem com o pé preso no trilho de trem, e o trem tá vindo, ele orando a Deus, me tira daqui por favor, tira meu pé daqui, eu vou morrer. Aí depois o pé dele se solta, fala, não Deus, obrigado, meu pé se soltou aqui, não precisa mais fazer. Então muitas vezes a gente pede, Deus nos concede e às vezes parece que a gente nem volta para agradecer, porque pelo nosso subconsciente é como se aquilo fosse, não precisou de Deus agir porque não aconteceu, então não precisamos de Deus, como se fosse isso. E às vezes vem em nós, no nosso subconsciente, esse tipo de pensamento, essa falta de gratidão, né, das bênçãos que vem de Deus. Isso é uma realidade, né? Nós esquecemos muito fácil aquilo que vem de Deus para nós, como livramento, como bênção, né? Às vezes achamos que são méritos nossos, às vezes nós achamos que tinha que acontecer assim mesmo, né? Como o irmão Guilherme está falando aqui. Então, irmãos, é importante nós utilizarmos esse instrumento da oração. Nós precisamos deixar fluir a graça de Deus na nossa vida. Preocupados com as coisas capitalistas, né? Cada um quer o eu, ele quer se apresentar de forma a contento ou até mais que os outros. Então, nós precisamos, às vezes, se humilhar. Nós precisamos de ter uma oração do Senhor iluminar para quebrar essa arrogância que muitas das vezes temos. E foi justamente o erro de Jonas, né? No capítulo 4, e que você já havia comentado no início, olha só, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Em relação à conversão dos habitantes de Nínive e de todo o trabalho que Deus fez pela sua graça através de Jonas, ele ficou desgostoso e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrepende do mal.
né? Nós percebemos aqui, então, que Jonas, né, no primeiro tópico da lição de hoje, não viu, não percebeu, não atentou pelo milagre da graça. Milagre da graça. É o favor que nós não merecíamos. Em muitas circunstâncias, nós somos assim e ficamos realmente irados com Deus, às vezes ficamos descontentes com Deus quando Ele faz algo e pela fé, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência, nós achamos que não deveria ser feito, né? É perigosíssimo quando nós não atinamos pela graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus é algo que precisa ser refletido por nós a todo momento. Nós não somos merecedores daquilo que temos, daquilo que somos. É o versículo que citamos. Pela graça que sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Jonas deixou de observar o milagre que veio após aquela tempestade, né? Deus fez com que ocorresse aquela tempestade, não era algo previsto para aquele momento, percebe-se na leitura do texto, foi a mão de Deus naquela circunstância, e às vezes nós estamos diante de tempestades e nós não queremos reconhecer que Deus está querendo nos mostrar alguma coisa em meio àquela tempestade, e nós estamos insurgentes contra Deus, nós somos insubordinados em relação a Deus, e Ele está querendo nos mostrar com aquele momento tempestuoso, ou passar por aquele vale, que Ele está querendo sacudir as nossas vidas, fazer-nos voltar a ter consciência do pecado, da desobediência, né? Para que nós tenhamos retornada a comunhão para com Ele. Jonas não viu o milagre do grande peixe, né? Algo que sobrenatural, né? Uma pessoa ficar no ventre de um peixe, né? Durante o tempo em que Jonas ficou, e estar em consciência ao ponto de poder orar a Deus, né? Uma outra circunstância aqui do texto que fala: Jonas não viu o milagre da planta que cresceu em um só dia, algo também milagroso, né? Uma planta crescer da forma como cresceu, ao ponto de dar sombra para Jonas, e ele não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo com ele. E é comum a gente às vezes falar das pessoas que estão ao nosso redor assim, né? Gente, mas será que o meu filho não está vendo isso? Tudo está tentando mostrar a ele que ele está errado. Ou às vezes alguém olhando para nós e fala da mesma forma: será que o Vitor não está vendo isso, que ele está errado? Todo mundo está vendo, a igreja está vendo, a família está vendo, a sociedade está vendo, só ele que não está vendo. A graça de Deus agindo. É o pecado, é a desobediência, né? É a autoconfiança. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. As bênçãos do Senhor estão acontecendo e nós não estamos dando conta, né? E o último tópico aqui a ira e que corrompe o profeta, né? É perceptível que Jonas trabalhou para Deus durante 3 dias de má vontade. Ele pregou, mas não queria aquele resultado. Pregou, mas não queria ser ouvido. Olha só.
É possível acontecer isso? É possível, tanto é que aconteceu nessa circunstância de Jonas. Então, irmãos, só pela graça de Deus, tem um hino que fala, né? É que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus. E também a sustentação das nossas vidas é somente pela graça de Deus. Ser revestido do poder de Deus. Falou com ele, provou para ele o seu poder. Tanto que ele até banalizou quando ele pegou o navio. Né? Ele comentou que Deus dele mandou para ele para o lugar, ele pegou o navio, né? As escrituras mencionam, não? Então, nesse sentido, até aí tanto que o dirigente do navio foi até ele, porque ele já tinha comentado sobre o que ele deveria fazer e foi para outro lugar, né? Então ele banalizou até o chamado de Deus, mas ele precisou ser revestido de novo. Deus mostrou o poder dele, mostrou ele lá dentro da baleia, provou para ele de várias maneiras do seu poder. Ele foi revestido e pregou. E o resultado foi excelente. Deus se agradou daquele. E a gente vê ali, Esse é o mais importante. e a graça é de Deus mesmo, porque se você analisar a questão pessoal de Jonas, né, ele não estava preparado mais para aquela obra, ele fugiu, ele foi para outros lugares, ele trouxe dano a outras pessoas, e Deus insistiu com ele, mas não era somente um instrumento de Jonas, tá? Sobretudo, aquelas pessoas converteram em função da graça de Deus, em função da graça de Deus, né? E isso nos impulsiona a pensar nas nossas vidas que efetivamente somos portadores da mensagem do Evangelho e não devemos de forma alguma achar que as pessoas são limitadas em relação a receber o conhecimento dessa palavra, porque isso não vem de cada um de nós individualmente, é a misericórdia e a graça de Deus que faz o homem converter os seus maus caminhos, como aconteceu conosco, né? Então não desanimemos, não deixemos de testemunhar, de falar, de pregar dentro do contexto amplo da palavra do Senhor, porque a misericórdia do Senhor vem. Nós temos, com certeza, pessoas caras, importantes, amadas, que estão ao nosso redor e precisam de ouvir da palavra, né? De ver a palavra em nós, através do nosso testemunho, e com certeza o Senhor há de fazer a obra. Amém.